Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dizer para você, seja muito bem-vindo ao canal Ebenezer Oficial. Já vai lá e toca no sininho, né? Vai lá e compartilha as mensagens que são divulgadas aqui no canal, para a glória de Deus. Amém? Então hoje nós iremos falar sobre um assunto que é muito falado, né, na igreja, fora da igreja, até mesmo entre aquelas pessoas que não frequentam formalmente uma igreja, né, mas que já ouviu falar de alguma forma a palavra de Deus. Então nós vamos ler hoje, vamos meditar aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3, a iniciar aqui pelo versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, eu queria reforçar aqui o quê? Que debaixo do céu há tempo determinado para todo propósito. Muitas vezes, as pessoas querem fazer a sua própria vontade e querem também receber coisas da parte de Deus no seu próprio tempo. Porém, o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Por quê? Porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz, inclusive no seu tempo. Ele sabe quando é o melhor momento para recebermos algo. E tudo que nós recebemos, sem exceção, eu posso dizer que tudo que nós recebemos vem, de alguma forma, da parte de Deus. Porque a gente recebe coisas que muitas vezes nós não desejamos, né? Mas assim o fazemos pela vontade permissiva de Deus. Deus permite que algumas coisas sobrevenham sobre nós para que nós lembremos de quem Ele é. Então hoje nós vamos falar sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus para as nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui, dentre três coisas, o tempo de Deus é profético. Porque Deus, Ele usa os seus profetas. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte, que Deus não fará coisa alguma, Deus, o Senhor, não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, se Deus vai revelar os seus segredos aos seus profetas, certamente este segredo que Deus revela é para ser entregue para alguém. Estes segredos são revelados para serem entregues a uma pessoa, a um grupo de pessoas, a uma cidade, ou mesmo ainda a uma nação. Também porque Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, diz assim, Jeremias, capítulo 1. Diz o quê? Que Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele pergunta ao profeta, o que vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. E ele diz, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Então,
Deus sempre avisa os seus profetas. E, através dos seus profetas, nós conhecemos os desígnios de Deus. Porque as coisas que são reveladas são para nós e para os nossos filhos. Mas as coisas encobertas, estas pertencem a Deus. Assim está escrito lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo também de número 29. Segundo, o tempo de Deus é perfeito. Por quê? Porque Deus, Ele nunca se adianta e também Ele nunca se atrasa. Mas Ele, quando vai fazer alguma coisa, Ele chega para fazer no tempo certo, no tempo que é determinado por Ele mesmo. Porque Ele governa o tempo de acordo com a sua suprema vontade. Aleluias. Glória a Deus. E o próprio Deus estabelece cada momento para que cada coisa seja feita conforme os seus propósitos. Por quê? Porque nós sabemos com convicção, com plena convicção, que tudo que Deus faz é perfeito, porque Ele é perfeito em tudo. O tempo de Deus sempre chega no momento certo. Como já foi dito, que Ele não se adianta e não se atrasa. Então, sempre chega no momento certo. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, fala o seguinte, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, ao mundo, nascido sob a lei. Diz assim, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, esta grande obra, que foi a vinda do Filho de Deus a este mundo para nos resgatar das trevas, ela aconteceu no tempo determinado por Deus, ou seja, no tempo apropriado. Nós que conhecemos através desta palavra, sabemos que o tempo foi o tempo certo. Muitas pessoas ficam vagando, no tempo, imaginando, puxa, quem dera eu era nascido naquele tempo, no tempo que Jesus veio. Ou então, quem dera que Jesus viesse a nascer neste nosso tempo. Não, porque o tempo de Deus é perfeito. Então, aconteceu no momento certo. E aí a gente vê Deus entrando na história do homem. Deus fazendo parte da história da humanidade. Porque Jesus Cristo é um só com o Pai. Então, se o Filho veio, é porque o próprio Pai também veio para interagir com o ser humano no tempo apropriado. Aleluias. Glória a Deus. E Deus transcende ao tempo e Ele age no tempo. Então, como eu disse aqui, ele mostra claramente Deus agindo no tempo, interferindo na história da humanidade, quando Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nós venhamos a ser salvos da perdição eterna. Glória a Deus. Então, Ele transcende ao tempo e Ele age no tempo. Ele está além do tempo. Glória a Deus. Aqui no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2, diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos
pode ser frustrado, porque ele tem o tempo certo para cada ação. Então, se ele tem o tempo certo, os seus planos jamais serão frustrados. Terceiro, o tempo de Deus é soberano. Deus tem o controle e exerce o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre o tempo. E olha só, o próprio Senhor Jesus diz assim: por que andais ansiosos com o que haveis de comer, de beber ou de vestir? Porque Deus, no tempo certo, supre todas as nossas necessidades. E Ele vai suprir também todas as suas necessidades no tempo apropriado e da maneira apropriada. Glória a Deus. Aleluia. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, tudo que acontece na nossa vida é porque Deus permite que assim aconteça, para que nós possamos crescer e aprender com essas situações. Muitas vezes, Deus permite situações que nos causam tristeza, que nos causam dor, mas para que nós venhamos, através destas situações, nos aproximar dEle. Aleluia. E a melhor maneira de aproximarmos de Deus é reconhecer o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário e aceitá-lo como Senhor e Salvador. E você aceitando Ele como seu Senhor e como seu Salvador, com certeza Deus vai mudar a sua história, Deus vai interferir na tua história, Deus vai agir na sua vida e Deus vai fazer tudo diferente na sua vida por causa da glória do próprio nome dEle. Aleluias. Para a glória do seu nome. Glorificado é o nome do Senhor. E ainda, nada pode impedir o agir de Deus. Lá no livro de Isaías, o próprio Deus Todo-Poderoso, o Senhor, diz assim: agindo eu, quem impedirá? Então, nada, nem ninguém, nem nenhuma situação é grande o suficiente para que possa impedir o agir de Deus na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Nada pode impedir o agir de Deus. E a Bíblia ainda diz ainda: o que nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a luta, a morte, né? E assim, e várias outras situações. Então nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E também é preciso esperar com paciência, porque o tempo de Deus, ele é perfeito. Na hora que você tiver paciência e crer em nosso Senhor Jesus Cristo, com toda a fé, Ele vai agir. Independente de qual seja a situação, mas é preciso esperar com paciência. Lá no Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Então, Ele está sempre pronto a nos ouvir. A Bíblia diz ainda que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Mas como é que Deus vai me ouvir? Para Deus me ouvir, eu preciso falar com Ele. E como eu vou falar com Ele? Eu falo com Ele através da oração. Mas eu não sei como orar, como falar com Deus. Isso aí a gente não deve se preocupar, porque a nossa oração, ela pode ser imperfeita, mas o Espírito Santo faz com que ela chegue aos ouvidos de Deus com toda a perfeição. Porque o próprio Espírito é aquele que leva as nossas orações a Deus. Então, por mais que nós não saibamos, Ele sabe a intenção do nosso coração e traduz essa intenção para
o Senhor. E o Senhor vai ouvir e vai agir no tempo dele. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. E para concluir essa mensagem, definitivamente nós temos que entender que o tempo de Deus não é o mesmo que o tempo dos homens. A Bíblia diz lá na segunda carta de Pedro, no versículo 3, ou melhor, no capítulo 3, versículo 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Portanto, nós não devemos ficar ansiosos, mas devemos crer, devemos ter fé, devemos ter convicção que no tempo de Deus, Deus vai agir ao meu favor e em seu favor também. Mas para que isso aconteça, é preciso que tenha a figura, a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Por isso, é necessário aceitar e receber Jesus como Senhor e Salvador. Não apenas como Senhor, porque Ele é Senhor, mas como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Que Deus assim vos abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.